Boa tarde, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui com a devolutiva da atividade de estudos integrados nas nossas aulas remotas, né? Nesse momento vamos trabalhar o uso da crase, tá? E nós já tivemos a oportunidade de dar uma olhadinha no esquema resumo em uma videoaula falando sobre crase, que é a união de duas vogais em apenas uma emissão sonora, certo? Uma preposição mais o artigo a, tá? Vimos no esquema também os casos proibidos, que não se usa crase antes de palavras masculinas, diante de palavras com sentidos indefinidos, ou seja, palavras que não têm gênero, você não sabe se ela está no feminino ou está no masculino, tá? Também não usamos antes de verbos transitivos. Vimos também os casos obrigatórios que nós temos que usar nas locuções adverbiais femininas, né? Nas expressões masculina e feminina com sentido de a moda, estilo de, né, locuções antes de locuções prepositivas, começadas e terminadas com preposições, né? E também tem os casos facultativos, tá? Todos esses casos nós colocamos no nosso esquema, um esquema muito bom para que nós possamos trabalhar. Então, vamos ver aqui. A cidade fica a 23 quilômetros de Belo Horizonte. Possui um conjugado arquitetônico barroco erguido, na maior parte dos casos, por escravos, com a capela de Nossa Senhora do Rosário. As festas típicas da cidade estão ligadas à religião e à tradição histórica. Vale a pena participar da festa do Divino Espírito Santo, do Concado de Nossa Senhora do Rosário, das Cavalhadas e da Folia de Reis. Bem, é um pequeno texto só para nós analisarmos, até porque eu preciso de um texto para poder contextualizar. Nesse caso, ele diz que a cidade fica a 23 quilômetros de Belo Horizonte. Então, ele pergunta se a crase antes de 23... No texto não tem crase. E ele pergunta se a crase nesse caso, é uma crase proibida. Proibida. Não podemos pôr crase aqui. Por que eu não posso colocar uma crase aqui? Porque não se coloca crase diante de números cardinais, tá? Não colocamos crase, é só você conferir, tá? Nas regrinhas. Releia esse período do texto que foi transcrito sem crase. As festas típicas da cidade estão ligadas à religião e à tradição histórica. Aí ele diz, pode-se afirmar, a crase deve ser empregada antes de religião e tradição histórica, porque locução feminina, tá? Uma das primeiras regras. Na oração, vamos à festa do Divino Espírito Santo. A crase ocorreu porque houve um artigo definido, né? Uma preposição, pronto, um pronome demonstrativo, né? Ou desculpa, a locução adverbial feminina, né? Com a função de núcleo, né? Tá. Aí. Indique a frase escrita corretamente. Fui a Raposos. Fui a Raposo. Raposo é masculino, então eu não uso crase. Aqui usou a crase, tá errada, porque não se usa crase antes do masculino. E ele pediu para nós marcar que tá correta, então seria a primeira, né?
na última questão, ele disse que podia ser de um jeito ou de outro, ou seja, ele coloca como se fosse facultativo, mas não é facultativo. Eu não posso botar crase antes, certo? De palavras masculinas. E raposo é masculina, e eu não coloco a crase aqui. A crase na oração, tá? A família voltou à cidade de Raposo. Nesse caso, vai haver crase. Sabe por quê? Porque agora eu estou concordando com cidade. Cidade é um substantivo feminino, tá? Tá, então, deixa eu colocar aqui para vocês. São poucas questões, né? Até para a gente não nos prolongar, mas eu gostaria que vocês dessem atenção nos esquemas e nas nossas correções, para poder ajudar vocês a entender melhor, tá? Até a próxima, um beijo.